Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil! Brasil! Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas médias, curtas e tropicais e em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã também para você sintonizado pela RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia. Uma ótima manhã para você sintonizado que nos ouve também pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito bem, a partir de hoje começa aqui em Goiânia o Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, o ENEA-GIM. Será uma semana de atividades voltadas para estudantes de todo o país que já estão em Goiânia para o evento. Com apenas 83 anos, nossa capital já coleciona os problemas urbanos de capitais seculares como Rio de Janeiro e São Paulo. E por que isso acontece? Centros abandonados, lotes vazios, bairros periféricos ainda desprovidos de serviços básicos e infraestrutura, só para citar alguns desses problemas. Por outro lado, é comum as críticas ao setor imobiliário pela sua ação especulativa e, algumas vezes, agressiva, com bastidores camuflados para a sociedade. É assim que vamos continuar a construir a nossa capital? O evento dos estudantes de arquitetura traz como tema central da utopia planejada a cidade mercadoria. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Uma ótima manhã para você, sintonizado aqui na frequência da RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia e também pela Rádio Brasil Central AM 1270 para todo o Brasil. Para você, conectado, sintonizado aqui no programa Conexão Ambiental de hoje, os nossos contatos você já conhece aí para a nossa interatividade, o 6232828780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com e o nosso WhatsApp 62 9 99770482 62 9 99770482 e também o nosso Facebook, nossa página das redes sociais, programa Conexão Ambiental. Muito bem, para o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo aqui, né, sobre este tema central do Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura, que está começando hoje aqui em nossa capital. O tema, como nós já falamos, olha só, um tema muito curioso, né, que é da utopia planejada à cidade mercadoria. Nós vamos destrinchar este tema aqui com as nossas convidadas para esta bancada de hoje, presente aqui na bancada da Rádio Brasil Central, doutora Cristina Lopes Afonso, vereadora em Goiânia pelo PSDB, está em seu segundo mandato, é graduada em Educação Física e Fisioterapia com especialidade em dermatofuncional. Por mais de 20 anos, ela foi chefe do Serviço de Saúde de Referência em Queimaduras em Goiás, ajudou a fundar o Núcleo de Proteção aos Queimados, a Liga Acadêmica de Queimaduras em Goiânia, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a Federação Latino-Americana de Queimaduras e o curso de fisioterapia da antiga Exefego, onde deu aulas por 15 anos. Na Câmara Municipal de Goiânia, ocupa a presidência da Comissão das Pessoas com Deficiência e Necessidades Especiais e integra as comissões mistas do Trabalho, de Direitos Humanos, de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente. Bom dia, doutora Cristina, seja bem-vinda aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, bom dia a todos os ouvintes da RBC. É um prazer para mim estar aqui nesse programa Conexão Ambiental,
que é um tema tão fundamental para a vida, né? Para a Exatamente. vida do meio ambiente, para a vida humana. Exatamente. E nós estamos num momento muito importante no município, que é a revisão do plano diretor, que completa esse ano 10 anos. Então é um momento apropriado para essa discussão. E os estudantes de arquitetura já me procuraram há uns 2 meses, a gente vem ajudando, tentando orientar os alunos enquanto a organização desse evento, que é enorme, né? São mais de 1.000 alunos do Brasil inteiro aqui em Goiânia. Eles estarão alojados em uma chácara, ali no caminho para Inhumas, e ali eles vão também reproduzir uma cidade, e questionar aí o funcionamento da cidade, a função social da cidade, as pessoas dentro da cidade. Então é muito apropriado e é fundamental que a sociedade civil organizada participe desse debate. Claro. Isso é que vai produzir a mudança, que vai gerar resultado para o todo funcionar melhor. Temas muito importantes, né, doutora? Pois é, nós aguardamos aí também os outros convidados nossos que daqui a pouco estarão aqui, mas a gente já vai começando o nosso bate-papo aqui com a vereadora doutora Cristina. Doutora, para a gente começar aqui, sua opinião como cidadã, Goiânia é uma cidade generosa, acolhedora e para as pessoas? Bem, vamos começar com uma pergunta leve. Uma pergunta bem leve. Olha, as pessoas são generosas, né? Eu vejo Goiânia, eu sou forasteira, né? Eu cheguei aqui em Goiás. Paranaense, né, doutora? Paranaense. Eu morei 9 anos no Paraná, conheço algumas cidades ali. Adoro o frio. Esse período que a gente tá passando aqui, com essa friaca, esse friozinho. Você tá achando maravilhoso. Maravilhoso. Eu morei criança no estado do Paraná durante 9 anos, então assim, numa época em que fazia muito mais frio, né? O Paraná, como todo o Brasil, e talvez até aí vários lugares do mundo, vem tendo uma transformação climática importantíssima. Exatamente, né? E Goiânia, esse frio surpreendeu. Aliás, esse frio a todas agora as de Goiânia pessoas. Foi diferente, foi uma coisa, eu nunca tinha vivido esse frio aqui. Eu venho e moro em Goiânia desde 1986, foi quando conheci. A cidade, como eu disse, é uma cidade que me acolheu, que me fez cidadã. Eu renasci em chão goiano, eu vim para Goiânia praticamente morta. Todos os médicos, as equipes que me avaliaram diziam que eu não tinha a menor possibilidade de sobrevivência. Então a Goiânia é meu segundo chão, é minha segunda cidade. Eu renasci aqui nesse solo. Olha só que bom. E as pessoas são encantadoras, né? Em muito pouco tempo, nós viemos, eu e mais 2 irmãos e um médico amigo, e depois minha família ia se revezando. Nós somos em 14 filhos ao todos, né? Uau, no tempo que as famílias eram realmente grandiosas, né? Grandiosas, numerosas, é uma coisa, né, impressionante. O acolhimento que nós tivemos aqui em Goiânia. A gente não conhecíamos poucas pessoas, né? Eu tinha, a exemplo desses alunos do ENEA, Encontro Nacional de Arquitetura, eu fui do ENEF, Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física. E nós tínhamos 3 grandes referências aqui no estado de Goiás, que era o Pôr do Sol, a Consuelo Ulloa e a Viviane Brum. Então essas pessoas eram minhas referências aqui. Eu não conhecia a cidade, não conhecia o estado de Goiás. E vim conhecer de uma maneira muito trágica, que foi em busca de socorro, de atendimento para a recuperação das queimaduras, né? 85% do corpo queimado. E isso, assim, pelo que consta aqui, né, da sua trajetória, foi assim, importante porque na sequência isso lhe inspirou, não sei, ajudar as pessoas também da forma como a senhora disse, que foi ajudada. E depois também a sua trajetória foi de abrir espaço, construir espaços para que as pessoas que passou pelo processo que a senhora passou da queimadura viesse a ter também ajuda, apoio. Eu acredito que a vida só tem sentido quando a gente pode ampliar para outras pessoas o nosso apoio, a nossa mão, né, que nós
eu vejo isso em mim e em várias pessoas que também passaram por problemas trágicos, né? Você tem condições de entender muito mais o sofrimento da outra pessoa, o sofrimento físico, emocional, moral, né? A violência contra a mulher e a queimadura são duas missões na minha vida que eu carrego e tinha um desconhecimento total de causa, das duas causas. Eu venho de uma família extremamente harmoniosa e pacífica. Eu nunca tinha visto uma história, nem vivido uma história de violência em família. Então, para mim, era muito novidade, era muito susto. E a queimadura também, ela é brutal. As pessoas, elas têm na referência, na memória coletiva, a queimadura como um pequeno acidente, encostar a mão numa frigideira, ou espirrar uma gordura, uma água quente, mas as pessoas não veem ainda a queimadura como um trauma que leva à morte. É um trauma gravíssimo, deixa sequelas permanentes, tanto sequelas estéticas, quanto físicas, quanto psicológicas, porque a dor ela é difícil de ser superada. Você vive com aquele trauma, aquele medo de eu posso viver aquilo tudo de novo. Então é um problemão, mas voltando à sua pergunta inicial, Emerson, eu fui acolhida. Tinha uma irmã aqui, uma irmã de caridade, a irmã Assunta. Ela dizia que eu ia sobreviver porque metade de Goiânia orava para mim e outra metade rezava. Ai, que bom. Então o povo realmente, o povo é acolhedor. A cidade, como diz o tema aqui, né, uma cidade que foi planejada e que tinha esse acolhimento, né? Especialmente as praças ali do Projeto Cura, no setor sul. Exato. O princípio básico ali era a convivência, era você abrir a porta da sua casa para sentar com o vizinho, conversar, ver seu filho jogar bola ali na quadra. Infelizmente o projeto foi desvirtuado, mas o princípio básico da cidade era o convívio harmonioso, era o acolhimento. Muito bem, olha só, também aqui conosco, acabando de chegar, né, Maria Esther, arquiteta e urbanista, doutoranda em Geografia Urbana, professora da PUC Goiás e vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Bom dia, professora Maria Esther, seja bem-vinda. Bom dia, Emerson, desculpe o atraso. O trânsito. É um pouco de tudo, né? Eu calculei mais ou menos uns 40 minutos e foi 1 hora, né, para chegar ali. Mas olha só, esse período de férias em que, inclusive, um trecho aqui da nossa Marginal Botafogo estava em obra, e eu achei muito inteligente da parte da prefeitura em fazer aquela obra neste período, porque eu tive, como eu moro no Urias Magalhães, eu tive que usar o centro da cidade para passar. Sempre passo aqui pela Marginal. Mas, inclusive, assim, fiz um elogio, Emerson e Esther, na Câmara, em relação a essa obra da Marginal. Foi entregue antes do prazo definido pela Prefeitura, feita num período de férias, onde há um esvaziamento o adequado, da cidade de Goiânia. É o correto, mas não é o que a gente vê normalmente. Não. Normalmente, as obras acontecem no meio do tumulto para mostrar serviço. Então, o prefeito Iris Rezende, o secretário Fernando Cosetti estão de parabéns aí pela rapidez da obra e pela forma como foi feita. E já que estamos falando da cidade, me lembro aqui há alguns anos, né, o Conexão Ambiental no rádio, né? Lembrando aqui que na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, lá na Vila Container, né, a Agência Brasil Central estará lançando, né, o Conexão Ambiental na TV Brasil Central. Né? Já temos aí alguns programas gravados sobre vários temas. Né? Nós tivemos uma experiência muito interessante, muito legal no ano passado, em que o programa tinha 5 minutos. Né? Mas hoje a proposta ela emancipou, foi para meia hora de programa. Que ótimo. Mas dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho para produzir. Não é fácil produzir para televisão, mas é uma paixão. A gente ele vai ser veiculado todas as terças-feiras às 19 horas, com reprise nas quartas-feiras às 11h20. Falaremos mais disso durante o programa, mas Conexão Ambiental na TV Brasil Central, a partir da próxima terça-feira, às 19 horas, no canal 13, aqui, TBC Cultura Goiânia. E depois, claro, colocaremos nas redes sociais, né? Mas lembrando aqui que o Conexão Ambiental começou há alguns anos atrás, exatamente há 10 anos atrás, em outra rádio. E logo no início nós recebemos uma vez o professor Osmar Pires, e a gente sempre discutindo sobre a cidade e tal, e ele fez uma menção a algumas
características peculiares de Goiânia, e ele citou a Marginal Botafogo. Ele falou, olha, eu nunca na minha vida vi um projeto, né, de manutenção da Marginal Botafogo. E ele falou, e nós nunca tivemos grandes problemas, mas ele falou dessa maneira, isso já tem quase 10 anos. Anota aí, nós teremos grandes problemas com a Marginal. Aí ele foi explicar por quê. Ele falou, ó, os processos de infiltração, isso traz erosões que a gente não conhece, tá tudo ali no concreto, tampadinho, bonitinho, no asfalto, ninguém sabe o que acontece por baixo. Quer dizer, quem é engenheiro sabe, né? Mas não tem manutenção e logo, logo nós teremos problemas. Olha aí. Aconteceu. Problemas, chuvas torrenciais, né? E essa é a nossa Goiânia, professora Maria Esther. Olha, falando sobre essa nossa Goiânia, dentro, inclusive, do tema do encontro dos estudantes, essa história da Marginal, por exemplo, ela é muito emblemática do nosso conhecimento sobre o que é uma construção. Então, a cidade de Goiânia tem essa característica de ter sido construída para, né? Ela teve uma idealização prévia. E esse projeto de manutenção que você fala, isso não acompanha geralmente os projetos. A pessoa, quando ela idealiza, ainda mais um ideal desse, né, que foi um ideal político, né, ela idealiza como se aquilo fosse perene, né, e pensa que isso não vai carecer de voltar lá. Olha, não vamos fazer isso vai ficar eternamente da forma como eu pensei, né? E o projeto de manutenção não acompanha. Se a gente ou remeter essa ideia de manutenção para o que foi a expansão da cidade, esse primeiro núcleo projetado, idealizado pelos seus políticos primeiros, ele não foi pensado. Só o núcleo inicial, que ela tem uma preocupação, tem uma proposta do Atílio, olha, para expandir terá que ser assim, né? Ele tinha a proposta dos bosques, mas isso é esquecido. Então, assim como um projeto de manutenção da Marginal não é considerado, um projeto de manutenção da cidade também não, como uma cidade que vai durar para sempre, porque nós estaremos aqui para sempre. Então, não se pensa, olha, o que eu vou fazer então daqui 10 anos, daqui 20 anos? O plano diretor, a ideia dele é que ele seja isso. Mas você veja... Um norteamento, das ações. Mas você veja que a gente tem esse fenômeno complicado de administrar, que é o ideal político. E isso não combina com um ideal... Vamos dizer assim, técnico. Se a gente não aprender a misturar essas coisas e trazer essas coisas para conversar muito, a gente vai assistir o que é a Goiânia hoje, uma cidade bastante complexa, espraiada, uma cidade com uma coisa que a Maria Esther falou, Emerson, Sim, que é doutora. importante, há uma preocupação no Brasil, e aí não é só Goiânia, em que as coisas tenham normativas, tenham um planejamento. Nós temos vários planos definidos pelo governo federal. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o plano de mudanças climáticas, o plano da educação, o plano municipal de educação, plano de drenagem, plano de acessibilidade e o plano diretor. Então, o que é, Emerson? O plano diretor seria justamente a segurança técnica que a professora Maria Esther vem colocando, de que o município tenha uma manutenção, tenha uma preocupação na forma de crescimento, tenha uma preocupação com com o seu meio ambiente, né? As suas reservas de água, a questão do lixo, para onde vai isso tudo, onde ele vai impactar. Só que, infelizmente, é o que eu estou vivendo na política, né? Eu estou exercendo agora meu segundo mandato, então são 4 anos e meio num exercício político de muito crescimento, de muito aprendizado, porque eu vou te falar, eu fui do movimento estudantil, tenho 2 carreiras profissionais, eu não tinha noção de como a política brasileira funcionava. É incrível isso. Por mais que você tenha participação. Eu nunca fui uma pessoa assim omissa ou silenciosa. Eu sempre participei, sempre tentei me informar das coisas. Mas o outro lado te traz uma experiência incrível. E o que a gente ouve muito no poder público, isso é letra morta, como o tripé orçamentário, né? A lei de orçamento anual, o planejamento plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias.
E aí a gente vê, você pensa, um calhamaço disso aqui, isso aqui é o plano diretor que vai ser revisado. Se você lê com cuidado, com critério, você vai ver que boa parte disso aqui nunca foi executado. Então ele é desconsiderado. E aí as pessoas ficam tentando inventar a roda todo dia. Cada um vem e quer criar uma coisa na cidade mais suntuosa, uma gambiarra, um jeitinho. Para não cair. Dizer, nossa, chega, né? Como você abriu o programa, Goiânia tem 83 anos e já tem problemas de cidades aí com muito mais idade. E a gente não aprendeu com o erro das outras cidades, né? Acho que isso é que a gente tem que mudar. Vamos ao pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo bloco deste bate-papo maravilhoso. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. Conexão Ambiental do ar para toda a Grande Goiânia pela RBC FM 90,1 e também para todo o Brasil pela Rádio Brasil Central AM 1270. Hoje aqui nós estamos debatendo o tema central do Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, que está começando agora, hoje em Goiânia, reunindo aí mais de 1.000 estudantes das escolas de arquitetura e urbanismo de todo o Brasil que estão aqui em Goiânia. E o tema que eles escolheram para esse encontro é muito interessante: da utopia planejada à cidade mercadoria. Conosco aqui para esse bate-papo, ainda estamos aguardando aqui, os estudantes chegarem aqui. Ainda não chegaram, mas conosco aqui duas convidadas, para este debate. Doutora Cristina, vereadora pela cidade de Goiânia. Conosco também professora Maria Esther, arquiteta urbanista, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Professora Maria Esther, olha só, ainda ontem estávamos conversando isso quando nos falavam por telefone, e há um tempo atrás nós trocamos comentários pelo Facebook sobre uma frase de uma foto onde havia um muro, uma foto no Facebook onde havia um muro e uma frase, que estava escrito: o capital é o arquiteto da cidade. Aquilo me marcou, não esqueço mais, não esqueço. Assim como aquela frase, no muro de um cemitério, não sei em que cidade aqui da nossa América do Sul, nós que aqui estamos por vós esperamos, na frase do muro de cemitério. Nós que aqui estamos por vós esperamos. Nada mais verdadeiro. Poética, gente? Vamos deixar de... Vamos nos libertar do sofrimento, Assim, a única verdade que nós temos certeza absoluta. Mas, professora Maria Esther, o capital. É tanto assim, o capital é o arquiteto da cidade, é ele que manda? Não é possível? Olha, a ideia de cidade é um pouco em cima do que a Cristina estava falando também. A ideia de cidade, ela está muito pautada na ideia do encontro, da comunhão, da convivência mesmo. E isso acontece num lugar que é um território. Esse território, desde que a gente é organizado em sociedade, desde os primeiros povos, ele tem uma propriedade. Ele é tomado por alguém pela violência, pela luta, pela guerra, e alguém se apodera e diz, então, esse território é meu. Então, o capital aí, que é vamos dizer assim, a referência do arquiteto da cidade, ele é quase que isso que é a propriedade, porque a cidade ela é construída em cima de uma terra que em algum momento, antes de ter sido urbanizada, era a propriedade de alguém. Quando você ouve a expressão assim, isso aqui é terra de ninguém, isso é quase que uma ilusão, porque sim, alguém veio e tomou a posse disso. Esse proprietário, desde sempre que a gente está organizado na sociedade, ele acumula essa, vamos dizer assim, essa riqueza, o poder de ter a moeda de troca, que é a propriedade. E aí, se a gente chamar isso de capital, você vai entender, a gente pode transformar essa frase assim: o proprietário da terra, aqui, ele tem quase que um pouco mais de poder sobre a decisão do que será construído aqui.
porque ele é o proprietário. O que acontece quando a gente vem para a idade moderna, chega hoje, no dia de hoje, né? A gente já separou direitinho o que é uma esfera pública de propriedade, o que é uma privada. O que não ficou separado exatamente era assim: a esfera pública é dominada por quem tem o poder e a esfera privada também. Essa questão, Maristé, é um problema cultural nosso dessa confusão. Eu não sei se é confusão ou isso fica no rol da confusão por uma questão até de facilidade, mas de confundir o público e o privado se apropriar do que é público. É porque isso é confuso mesmo. Na hora que a gente chega numa praça e se apropria dela, você não pode considerar que ela ficou privativa para o meu uso. Então, o que a gente sabe diferenciar é assim: aonde eu posso andar com liberdade e encontrar com o diferente e circular da forma como eu quiser, isso é um espaço público. Né? Aonde eu coloco exigências e digo isso não, eu considero que o espaço é privado. Mas você veja, na construção de Goiânia, na utopia planejada que os meninos trouxeram, isso não foi construído em cima de uma terra de ninguém. Havia um proprietário, e esse proprietário determinou, nesses próximos 80 anos, o rumo da cidade. Isso não aconteceu só lá em 1930. O setor Bueno, o projeto do setor Bueno é de 1947. Olha só. E o projeto, toda essa área do jardim aqui leste de Goiânia, onde nós estamos aqui, ali dos Alphavilles, né, agora aqui do Jardim Goiás, já tinha projeto. Naquela época? Em 1940. Olha só. Por quê? Porque os políticos que vieram ocupar a cidade, construir essa utopia, no discurso era utopia, né? Não tinha nada de utopia, tinha muita certeza do que ia ganhar com isso. Essas pessoas tinham a propriedade desses territórios. Então, o lugar mais rico hoje da cidade é exatamente aonde essas propriedades estão localizadas, que são as propriedades desses políticos que ainda estão no poder. Essa família aí, né, permanece na decisão. Isso é o capital como arquiteto da cidade. Então, o proprietário, que é o detentor do poder, que é o detentor do poder político na nossa região, determinou, então, olha, para essa região da cidade, o investimento. Para a região norte, a população trabalhadora e os assentamentos, tanto que você vê que nossa região noroeste, a universidade para bem longe, né, de preferência, a região noroeste ela é caracterizada pela ocupação espontânea e pelos loteamentos clandestinos e pelos esses conjuntos mais pobres, vamos dizer assim, né? Doutora Cristina, aí a Câmara Municipal como o espaço, né, do povo, espaço público, né, de decisões, é muito mais ocupado, pelo empresário que tem interesses, né, em expandir negócios, em vender, em crescer, do que a população que sofre quando essa pressão, né, do capital, do setor imobiliário, se mostra mais presente. Eu acho que por muitos anos, e correlacionando com o que a Esther vem falando, por muitos anos houve um total desprezo de quem detinha o poder da terra, quem tinha o domínio da terra, em relação às decisões políticas, porque a terra era dele, né? Ele ia bem decidir o que ele quisesse, e as licenças ou os possíveis entraves burocráticos que o poder público impõe, isso seria resolvido de uma maneira muito simples, com uma conversa, ou um negócio, ou, né, um acordo. Hoje, eu vejo que com essa convulsão toda política, e eu sou uma pessoa muito otimista, eu vejo que tudo vem para que a gente possa crescer, possa amadurecer. Eu não vejo nada como absolutamente bom, nem nada como absolutamente ruim. Então, esse momento ele é triste, as notícias são muito deprimentes, as pessoas estão ficando entristecidas, sabe, desanimadas. Mas eu vejo justamente o contrário. Hoje, a população está despertando para um assunto
e compreendendo que as decisões são na esfera desse poder. Então, o poder legislativo hoje ganha muita força com essa realidade. E a sociedade civil organizada vem procurando amparo dentro da Câmara para participar desse debate. E isso é fantástico, porque aí vem a associação de bairro, vem os estudantes de arquitetura, as próprias autarquias, como é o CAU, o CREA, que tem ligação imediata com essa questão da cidade, do urbanismo da cidade, a construção da cidade. Então isso, Emerson, ele está produzindo uma possibilidade de participação maior. É claro que a decisão é tomada num coletivo muito menor, que são as representações, que são as cadeiras, né? Aí na Câmara, somos em 35 ali, né? 5 mulheres e 30 homens. Então, a decisão vai ser tomada por essas pessoas, mas há por trás desse debate uma influência muito grande hoje da sociedade civil. E isso é fantástico. Essa possibilidade da gente estar aqui no rádio, discutindo isso, discutindo a cidade e fazendo a pessoa entender. Porque, na verdade, nós somos pessoas que somos muito egoístas. A gente fica no quadrado da gente, né? Então, eu quero saber o que vai acontecer com a minha rua, com o meu bairro, se vai chegar a melhoria, se vai piorar a situação, se a rede elétrica vai passar aqui, se vai tirar minha água. Então, hoje, as pessoas estão vendo que o que acontece no campo do meu vizinho, no quadrado do meu vizinho, vai refletir em mim também. Então isso é fantástico, porque a população brasileira começa a tomar consciência disso e se apropriar disso. E quando a gente se apropria, você tem mais critério, tem mais cuidado, tem mais carinho, né? Eu falo muito, nós ainda estamos distantes de uma consciência coletiva, de uma consciência de civilidade, mas nós estamos no caminho, né? Me deprime muito ver uma pessoa jogar lixo pela janela do carro. Eu fui em Aruanã há uns 15 dias, a estrada limpa, uma estrada boa para se rodar, e eu vi um carro, né, assim, de porte classe média alta, pessoa jogando uma caixa de biscoito pela janela. Eu falei, gente, como é que pode, né? Por que eu não posso guardar? É meu, aquele lixo é meu. Não adianta, eu comi o biscoito, mas a caixa é minha. Eu paguei por ela é sua propriedade, você não tem direito de jogar em local público. Mas, finalizando a sua pergunta, eu vejo hoje esse debate ampliado. Não vai ser simples a tomada de decisão com interesses menores, né? Mesmo porque o empresariado, com toda essa convulsão também, ele vem abrindo o seu olhar. Hoje, os acordos, o que é estabelecido em salas fechadas, ele pode refletir na própria imagem do construtor, da pessoa que está explorando o solo, né? Então, isso é muito sério, e eu vejo que se houver uma parceria, todo mundo vai ganhar. O empresário vai ganhar, a sociedade vai ganhar, o poder público vai ganhar, a cidade ganha e as pessoas ganham. E olha só, nós estamos num momento, né, político, social muito interessante, importante. A senhora falando, doutora Cristina, estava indo a Aruanã, né? Na semana passada tivemos aqui um debate muito interessante sobre o Rio Araguaia, né? Tivemos aqui a CECIMA presente, a Universidade Federal de Goiás, representada aqui pelo professor Humberto de Deus, que fez uma pesquisa, juntamente com estudantes, sobre o comportamento do turista no Rio Araguaia, lá em Aruanã. E olha, e o que é mais assim interessante, mas não é novidade, talvez para a gente que lidar com a questão ambiental, é saber que no discurso o brasileiro, o ser humano, o cidadão, a cidadã defende, apoia a questão ambiental, é defensor, etc. Mas na prática, uma das questões, né, que foi a questão do lixo, né, são assustador. Né? Assustador. Obrigado pela palavra. Essa. É assustador, né? Então, esse turismo de aglomeração mostra, e o mais interessante, né, que é uma questão que a pesquisa do professor Dr. Humberto constatou, é que nos espaços onde são geridos por instituições, bancos, SESC, SESI,
né? Enfim, onde há Associação de normas, servidores, né? onde há normas, critérios, horários, né, etc, etc, o comportamento é diferente. Não é sujo, não é barulhento, né? Existe uma sociabilização assim, né? E existe um respeito maior. Nos acampamentos é estouro de boiada com porteira aberta. Sai de baixo. Eu participei o ano passado de uma caravana que no final dos acampamentos, isso foi meados de agosto do ano passado, nós fomos catar o lixo que foi deixado dos acampamentos. Era assustador, o Esther, fogão no rio, cadeira no rio, colchão no rio. Não era na beira, não era onde faz a comida, não, era dentro do rio. Essas coisas, Emerson, elas precisam ser ensinadas. A gente, é educação, né, Esther? A parte que cabe, por exemplo, ao poder público, às vezes ele também não... Eu fico pensando que ele não se dá conta disso, mas isso tem que ser ensinado. E dentro de casa que a gente tem exemplo? Dentro de casa. Mas se você não começar, a iniciativa não partir de quem tem a ferramenta, ou pelo menos o aparato da estrutura da educação, e pegar a criança, você vai ter a esperança de que essa criança vai ensinar o seu filho dentro de casa, vai ter o exemplo. Então, alguém tem que começar a explicar. Pois é, então nós temos dois ambientes. Eu estive em Gramados para um evento da queimadura, né, um Congresso Brasileiro de Queimaduras. Lá não tem sinal, não tem semáforo, né? Os carros param e as pessoas atravessam na faixa. Impressionante isso, né? Parece coisa de filme. Turista do Brasil inteiro, especialmente, e isso foi na época próximo ao Natal, e se faz realmente para mostrar esse cartão de visita, vem muito palestrante de fora do Brasil, todas as pessoas obedecem às regras. Os motoristas, os pedestres, você não vê lixo na rua, e essas pessoas vão voltar para sua casa. Por que não levar esse comportamento, né? Quer dizer, lá eu tenho um comportamento porque há um regramento. Por causa da visibilidade, né? Da Exato. Publicidade. Ele vai estar sendo monitorado pelo seu vizinho ali, pela pessoa que está ao lado, e vai ser repreendido. Isso é um papel que o poder público podia fazer. Vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco. Conexão Ambiental. Brasil Central, o Brasil inteiro ligado. No ar, programa Conexão Ambiental aqui pela RBC FM 90,1 para toda a Grande Goiânia e também pela Rádio Brasil Central 1270 AM. No programa de hoje, nós recebemos aqui a doutora Cristina Lopes, doutora Cristina, vereadora aqui por Goiânia, e também a professora Maria Esther, professora da PUC, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. O nosso tema é o Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura, né, que estão aqui em Goiânia, estudantes de todo o Brasil, com o tema da utopia planejada, a cidade mercadoria. E por falar no encontro, professora Maria Esther, durante toda a semana, né, começa hoje, vai até a próxima sexta-feira este encontro, o que os estudantes vão passar a semana fazendo, né, aqui em Goiânia? Programação. Eles têm ao longo do dia uma sequência, né, de eventos que inclui, inclusive, a pausa para o almoço, as refeições, né, que acontecem todas lá, mas eles fizeram, do ponto de vista acadêmico, é o seguinte, ao longo da semana, a história da cidade vai ser contada, não exatamente da cidade de Goiânia, mas eles vão pensar a cidade desde o seu início, aí vão usar a Goiânia como o protótipo, o modelo da discussão. Então, Goiânia, como ela foi pensada lá no início, na utopia, né, planejada, que utopia é uma palavra proposital, né, não tem nada exatamente de utopia, passa pelo desenvolvimento da cidade, vem passando pelas fases e chega hoje na cidade e pensa, no final da semana a gente vai estar na cidade do futuro. E virão pessoas muito importantes para a gente, né, pensadores
para discutir, para trazer palestras, economistas e arquitetos do Brasil. E durante a semana a programação, isso acontece durante a manhã e tarde, que são os debates, as falas das pessoas, e à noite tem as festas, né? Não podia ser diferente. Faltar, né? Um encontro de estudante, eu já participei desse tipo de encontro. São as festas lá mesmo, todas lá no local. Então, 2 nomes que a gente considera muito importantes são do Nabil Bonduque, que vai estar aqui na quinta-feira, que vem, às 10 da manhã. E a Hermínia Maricato, que vai estar no dia anterior, que são pessoas que têm uma crítica, quarta, né? Uma crítica muito pertinente com relação à gestão pública e aos modelos de cidade, ao que a gente faz com a cidade, com as nossas políticas públicas. E ela a Hermínia especialmente, vai trazer, espero que ela traga a apresentação do projeto dela, que chama Projeto Brasil, Cidades, que é uma nova forma da gente pensar isso no Brasil, a gente pulverizar a ideia, isso pelos 5.000 municípios, né, que levar cada cidadão a pensar a sua cidade, aquilo que a Cristina estava falando, se afeta o meu vizinho, me afeta também. Então, se eu estou tomando essa decisão, eu preciso aprender a pensar no outro, né, e com isso divulgar um pouco mais essas ideias. Muito bem, olha só, por falar nessas questões da cidade, uma pessoa que me mandou uma mensagem, e eu não consegui continuar a conversa com ela, porque eu perdi a conexão aqui, mas falando que no jornal Hoje, pela manhã, no Bom Dia Goiás, teve uma matéria de uma praça aqui em Goiânia, que os moradores ocuparam e fizeram uma horta, né? E isso meio que de uns tempos para cá isso está se tornando comum, inclusive em Curitiba, esses tempos atrás teve uma polêmica muito grande aí, né, dos moradores de alguma região, de um bairro, fizeram isso nas calçadas e a prefeitura quis tirar e tal, e aí a população foi para cima. Ganhou a população. Que bom, né? Ótimo. Que ganha o uso do espaço público para um bem coletivo, uma horta, né, grande para todo mundo. Enfim, mas aí como eu perdi a conexão, não sei se essa praça é aquela do setor Pedro Ludovico, que inclusive foi tema de uma matéria do programa Conexão Ambiental na TBC, ou se já é outra praça, isso está virando... se isso está viralizando, né, no bom sentido, para Goiânia. Mas o uso do espaço público de forma mais coletiva para coisas assim, uma horta, eu acho interessante. Professora Maristela? Muito, isso é quase que, vamos dizer assim, a bola da vez do assunto do urbanismo, que são essas... tem um título que é a acupuntura urbana, que é aquela técnica de você tratar cada pedacinho, que seja a esquina da sua calçada, como um pedaço de extrema importância, e aquilo se transforma realmente, ele vai disseminando e vai melhorando. As ideias da horta, elas combinam também com uma espécie de crise nesse momento dos agrotóxicos, oferta, né, de alimento saudável. Você começa exatamente a repensar, tem uma disseminação muito grande da informação do alimento saudável, do alimento, da prática saudável, de tudo, né? A gente tem uma geração inteira nascendo vegetariana, você vê crianças que espontaneamente se recusam, né, a comer carne já. Isso é um sinal de que alguma coisa vai caminhar nessa direção. Então, a horta, ela já tem, a própria prefeitura dá curso de como montar uma horta. A gente já fez várias oficinas com eles. No Paço Municipal tem um projeto iniciado, né, exatamente. De horta. E não é só uma várias praça. Escolas tem horta, né? Existe um programa estabelecido dentro do município e que a gente dá o maior apoio. E não é só uma praça em Goiânia, não. Tem muitos outros bairros na região. Aqui no setor sul, a gente fez uma experiência lá. Na região ali perto, no setor noroeste também, esqueci o nome do bairro. A gente assistiu, lembra da Praça acho de que São foi. Judas? A gente assistiu várias pessoas organizadas para fazer isso. Veja, o espaço é público, né? A ideia é coletiva e o usufruto também.
Então, não acho que tem que se proibir uma situação dessa, mas não acho também que tem que agora todo mundo vai fazer o que quiser com o espaço público. De qualquer forma, é muito importante que a prefeitura ela tome a rédea dessa situação e vá lá e estimule e fala, olha, vamos fazer com esse critério. Com critérios, Estimule, claro. dite critérios e fiscalize, porque é o que eu falei no começo do programa, todo mundo está querendo inventar a roda. E aí você começa a colocar coisas na cidade também. O resíduo, por exemplo, o resíduo que pode sair dessa horta ou que pode abastecer essa horta, pode ser uma coisa girando no próprio bairro. Você pega todo o resíduo orgânico desse bairro, você não precisa mais levar para o aterro, você cria uma compostagem ali mesmo e alivia a carga da coleta de lixo. Do aterro sanitário nosso. Lembrando aqui, Goiânia tem vários projetos, né, onde você bem lembrou, Maria Esther, mas eu quero lembrar aqui do projeto Onde Cabe Mais Uma, né, e do É Com Amor, que é justamente quem? É a população que vai lá, mexe na terra, aduba e planta, né, planta árvores nativas do cerrado, faz horta, enfim, né? Parabenizando aqui o pessoal do Onde Cabe Mais Uma e É Com Amor aqui em Goiânia. E são projetos, Emerson, que é essencial a presença de profissionais capacitados para definir que tipo de árvore, que tipo de planta, porque isso também gera um problema para a cidade toda, né? Árvores que possam derrubar frutas que são escorregadias, que como podem a gente gerar... tem aqui em Goiânia ainda. Exatamente. Né? Então essa planejamento. A raiz dessa árvore, como que ela vai se distribuir, né? Porque isso também pode causar outros problemas sérios. Exatamente. Olha só, estamos quase caminhando para o nosso final, né? Aproveitar mais aqui a presença das nossas convidadas. Doutora Cristina, você está participando aí ativamente das discussões, né, da revisão do plano diretor de Goiânia e a população goianiense vai ter um plano bom para os próximos anos? Como é que os debates iniciaram, mas como é que estão as audiências? Bem, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal e a comissão dentro do Paço foi montada para fazer um pré-diagnóstico. Nós já tivemos a primeira reunião de apresentação desse pré-diagnóstico, situações urgentes que precisam realmente ser resolvidas. O poder público precisa se apropriar dessa sua responsabilidade em buscar soluções para essa crise social, urbanística e de convivência que nós estamos enfrentando. Tivemos ontem, infelizmente eu não pude participar porque era momento de sessão plenária e nós tínhamos a presença do secretário Alexandre Magalhães para falar do acidente no Mutirama, então eu não pude me ausentar, mas minha assessoria esteve presente lá na OAB para tratar... no CREA, na OAB dia 8. No CREA ontem, e eu tenho participado ativamente, é um assunto que me interessa muito, eu sou parceira do CAL, o primeiro seminário do CAL, instalado como autarquia, foi feito lá na Câmara, através do meu apoio, né, abrir as portas, então é um tema que me interessa muito. Infelizmente, eu não estou na comissão dos representantes da Câmara, porque isso é uma prerrogativa do presidente da Casa. Eu achei muito antiético. Um pouco arbitrário. Arbitrário. Assim, né? Eu já tinha feito mais democrático. Eu já tinha feito essa solicitação por ofício, então eu não tive uma resposta, nem verbal, nem formal por escrito. E ele nomeou a comissão. Como eu disse, é uma prerrogativa dele, sem dúvida, mas eu acho que poderia ter sido ampliada, poderia ter sido democrático. Não o foi, perdeu essa grande oportunidade, né? Porque eu acho que a pessoa, ela é chefe de um poder, não é de uma mesa diretora, ele é chefe de um poder. Então ele poderia ter aproveitado melhor esse momento. E uma coisa que eu achei, no mínimo, antiética foi se autonomear. Ele se autonomeou. Então isso é uma pena, mas... nós podemos participar de todos os debates. Essa comissão, ela não é deliberativa, ela é consultiva. Então, eu poderei estar lá, tenho voz. Ótimo. Eu só pedi que haja transparência quanto à informação. Dia, horário, local onde acontecerão as reuniões. Eu espero que ele não tenha, não tenha uma atitude incorreta em deixar de informar. E
Doutora Cristina, o próprio presidente da Câmara, inclusive acho que foi ontem ou antes de ontem, o vereador Andrei Azeredo, ele quer acelerar aí os trabalhos por conta do ano eleitoral do ano que vem. Isso pode prejudicar o documento final da revisão do plano diretor? Eu não acredito, Emerson. Eu acho que isso também é campanha, isso também é trabalho. Se você está trabalhando, você está se relacionando com as pessoas. Eu tenho por princípio, trazer a sociedade para discutir, os grupos organizados e não organizados. Eu vou aos debates. Se ele se refere a isso como um impedimento de campanha, eu vejo isso como uma grande oportunidade de mostrar o seu trabalho. E o plano ele tem que chegar e tem que ser aprovado na Câmara até dezembro. Então, o ano eleitoral é 2018, né? Nós ainda estamos em 2017. Ainda tem muito chão pela frente. Tem muito chão. Muito debate. E já há novas audiências públicas sobre a revisão do plano diretor já prevista? Como então, a próxima é agora no dia 8, lá na sede da OAB, às 8 horas da manhã. Okay. É a próxima audiência. Todas as pessoas que estão nos ouvindo são convidadas. Venha debater a sua cidade, dê sua opinião, entenda o que é isso, né? O que é esse plano diretor, que bicho é esse, né? Vamos destrinchar. Professora Maristé, sim. Eu ia falar que tem um outro calendário que é dia 30 e 31 de agosto, é a oficina do Plano Diretor Metropolitano na Assembleia. Você deve receber isso lá, isso foi decidido essa semana, 30 e 31 de agosto, lá na Câmara de Vereadores, na Assembleia vai ser em setembro, na Assembleia dos Deputados, a oficina do Plano Diretor Metropolitano. Fala, o que você ia perguntar? Professora Maristé, e o que é mais polêmico nessa revisão do Plano Diretor de Goiânia? Até agora, quando a gente começa a conversar, o tema da expansão urbana sempre é o item que mais gera discussão, debate e teve mais críticas da nossa parte com relação às posturas da Prefeitura no ano passado e vai permanecer. Então, a expansão urbana, as propostas de expansão urbana, né, que o município tem que expandir sua malha urbana para poder se desenvolver ou crescer ou coisa dos tipos. Isso é um discurso totalmente furado do ponto de vista da nossa leitura, né? Não existe isso. Esse é um ponto muito, muito discutido e a gente precisa muito defender a ideia de que a cidade já é grande o suficiente. Para você ter uma ideia, o Plano Diretor Metropolitano vai fechar o ciclo de oficinas nos 20 municípios da região em Goiânia e vai trazer um dado, que eu já vou adiantar, já é um dado público, que se cada município autorizasse a expansão que deseja, a gente teria uma região metropolitana para 8 milhões de habitantes no ano que vem. Uau. Né? Isso significa que tem alguma informação que não está batendo. A gente tem 1.200.000 aqui em Goiânia, 2 milhões e pouco na região total. Para você chegar a 8 milhões de habitantes, essa projeção numa curva de estatística, isso é uma coisa de 50 anos. Né? Então, para que a gente está aprovando expansão urbana nesses municípios? Para que nós vamos aprovar a expansão urbana em Goiânia? Me explica se a gente não tem gente para ocupar esse lugar. Né? E tem muito espaço vazio ainda. Tem o uso do solo, né? Aí o zoneamento, eles chamam de macro zoneamento, e o zoneamento da própria cidade é um outro tema que mexe muito com os interesses de cada um. E a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente vê uma Câmara de Vereadores na presidência nela, claramente indicada pelo segmento imobiliário. A doutora Cristina é a nossa aliada por conta disso, porque aí a gente sabe que a gente vai ter sempre um contraponto, alguém para trazer a discussão e falar, olha, não é bem assim, vamos conversar isso direito. Mas eu acho que chegou a hora, e a nossa aproximação com os vereadores, né, é muito importante, chegou a hora de nós técnicos pararmos de fingir que não existe política na decisão do planejamento. E que você fica colocando essa lei, não, fiz minha parte, eu técnico. Olha, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente tem que ir muito mais além, a gente técnico. Porque o político, olha uma política da qualidade da doutora Cristina, ela pega a informação técnica, ela faz a leitura perfeita, ela entende. Eu, como técnico,
faço uma leitura política rasa, eu não vou a fundo, eu não vou me meter lá e considerar, por exemplo, por que o presidente da Câmara é deste partido? Por que a comissão é essa comissão? E não discuto essas coisas. Fico só ali, não, eu já fiz a minha parte técnica. Então tá na hora, eu falei isso lá na reunião do plano diretor. Sair dos quadradinhos, né? Tá na hora de eu sair da minha posição confortável de que, olha, a lei diz que 50 metros é a medida correta para o afastamento do curso d'água, ponto. Não, olha, a quantidade de interesses em volta dessa medida é tão grande que eu, técnico, tenho que começar a prestar atenção nisso. E o interesse é político. Pois é, olha só, o intervalo, estou lendo aqui, né, o nosso recado aqui do nosso recadinho aqui, operador nosso aqui. Mas o nosso tempo acabou. É que eu dava mais uma hora aqui, eu acho que a gente ficaria tranquilo, né? Quero agradecer imensamente aqui a presença da professora Maria Esther, né, arquiteta urbanista, professora da PUC, vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás. Obrigado, professora Maria Esther, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, Emerson. Também muito obrigado à presença aqui da vereadora doutora Cristina, né? Entre as várias comissões que ela participa da Comissão de Meio Ambiente lá na Câmara Municipal de Goiânia. Doutora Cristina, adorei a sua presença. Quero deixar aqui um convite para em outras oportunidades tê-la aqui para a gente debater a cidade e a vida. Com certeza, eu que agradeço, Emerson, essa oportunidade de estar aqui debatendo com a nossa sociedade nesse programa que é um tema que eu sou apaixonada. Sou da Comissão de Meio Ambiente, estou cobrando do prefeito, foi até dia 31 o prazo para entregarmos o nosso planejamento e gerenciamento de resíduos sólidos. Goiânia não entregou, o prefeito tirou esse debate da Câmara. Nós precisamos aprovar esse projeto, nós temos que pensar aí no aterro sanitário, em todas as confusões e problemática que envolve o lixo, o resíduo sólido, né? Então nós estamos lá no Gabinete 2, convido a todas as pessoas para participarem desse debate, conhecerem a Câmara. Criticar à distância não vai resolver o problema. Se aproxime, interaja, vamos fazer o melhor para a nossa cidade. Exatamente. Olha só, lembrando ao nosso ouvinte, né, do programa Conexão Ambiental, que na próxima segunda-feira estaremos lançando, né, aqui em Goiânia, lá na Vila Container, né, ali na Alameda Ricardo Paranhos, o programa Conexão Ambiental na TV Brasil Central, né? O que já era bom aqui no rádio, acho que era bom, vai ficar melhor ainda, mais ainda, vai complementar, né, o trabalho que a gente faz de debater as questões ambientais em Goiânia, mas a partir de Goiânia, falar dos problemas de Goiás, do Brasil e do mundo na TV Brasil Central, que estreia na terça-feira às 19 horas no canal 13, com reprise na quarta-feira às 11h20 da manhã. E o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio de Ricardo Souza. Obrigado, Ricardinho. Abração. Direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes, aqui na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Juven Solarcom com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.